enfants de Dieu, Porque os filhos de Deus, les chrétiens, os cristãos, nous sommes focalisés estamos focalizados dans les choses qui ne sont pas la priorité. nas coisas que não são prioridade. Beaucoup de chrétiens, Muitos cristãos nous n'avons plus le souci não temos mais aquela preocupação d'annoncer de l'évangile. anunciar as boas novas. Je disais autrefois, Eu falava a vez passada, quand je me suis converti, quando eu me converti, c'était une obligation, foi uma obrigação. avant même de commencer à servir dans l'église, Antes de eu começar a servir na que tu igreja, sois protocole, seja o que protocolo, tu sois intercesseur, ou intercessor, que tu sois modérateur, ou moderador, la première des a choses, primeira coisa, tu devais aller dans la rue tens que ir à rua, et fora, parler de e Jésus-Christ. falar de Jesus Cristo. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Mas hoje, les enfants de Dieu, nous sommes devenus des obèses spirituels. portanto, os filhos de Deus se tornaram preguiçosos espiritualmente Des falando. personnes qui veulent rester dans un endroit. Portanto, alguém que não que quer ficar no mesmo lugar. Et pendant que Jésus Enquanto que Jesus, nous appelle Ele nos chama à évangéliser. a evangelizar. Et nous avons dit, E nós falamos também, l'année 2025, 2025, nous avons un grand thème. temos grande tema. Jésus ou rien. Jesus ou nada. Donc nous allons parler de Jésus Vamos falar de Jesus dans tous les domaines de la vie. em todas as áreas da nossa vida. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que des fois nous passons beaucoup de temps Porque nós passamos muito tempo, às vezes, sur chasser les démons. expulsar os demônios. Ce n'est pas mauvais. Não é mau Chasser les démons. expulsar os demônios. Mais sans Jésus, Mas sem Jesus, bien-aimé, tu peux crier comme tu veux. você pode gritar como que você quer. Jésus ne sortira pas. Ele não vai aparecer. C'est au nom de Jésus Se no nome de que nous Jesus, devons chasser les démons. temos que expulsar os demônios. Aujourd'hui, nous cherchons des miracles de gauche à droite. Hoje procuramos milagres esquerda à direita. Nous voulons être bénis, Nós queremos ser abençoados, mais nous ne voulons pas celui qui bénit. mas não queremos aquele que abençoa. Est-ce que nous avons compris? Será que entendemos? Chercher la bénédiction, c'est bien. Procurar a bênção é bom. Le mariage, Casar, les enfants, ter filhos, les séjours, ter aqui o documento, c'est nos droits. é o nosso direito. Mais celui qui les donne, Mas aquele que dá esse c'est documento Jésus-Christ. é Jesus. Si nous voulons être bénis, Se nós queremos ser abençoados, élevons Jésus-Christ. temos que levar a Jesus. Parlons de Jésus-Christ. Falemos de Jesus. Le prédicateur de dimanche passé, O pregador do domingo passado, notre berger Nganzo, o pastor Nganzo, qui est venu de l'Hollande, que veio da Holanda, il nous a donné un secret. ele nos deu segredo. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, Quando as coisas não vão bem na tua vida, va chercher quelqu'un. vai à procura de alguém. Parle-lui de Jésus. Fala a ele de Jesus. Amène la personne vers E Jésus leva a pessoa até Jesus. et Jésus prendra soin de toi. E Jesus vai se ocupar de ti. Alléluia. Amen. Quand tu es malade, Quando você está doente, quand des choses ne marchent quando pas, as coisas não estão a andar, ne passe pas ton temps de voir les sorciers. não pega o teu tempo a ver os Va demônios, seulement dehors, os feiticeiros. Vai fora, dis à quelqu'un fala a alguém. que Jésus t'aime. Jesus te ama. Et si la personne vient à E Jésus, se a pessoa vir até Jesus, tes problèmes ont la solution. os teus problemas já têm Jésus solução. prendra soin de toi. Jesus vai se ocupar de ti. Qu'est-ce que cela veut dire? O que é que isso quer dizer? Plus que nous prenons soin de Jésus, Mais que nós nos ocupamos com Jesus, lui, il prend soin de nous. e Ele também vai tratar de nós. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, Hoje, nous voulons parler queremos falar sur les obstacles de l'évangile. os obstáculos do Evangelho. Qu'est-ce qui empêche O que é que impede que nous puissions annoncer l'évangile? que nós não possamos anunciar o Evangelho? Jésus, il a dit, Jesus, ele disse, il ne reviendra pas ele não voltará sans que l'évangile sem que o Evangelho touche les extrémités de la toque terre. até os exterminados confins da terra. Amen, amen. Amen. Donc si nous voulons que Jésus vienne Se aujourd'hui, nós queremos que Jesus volte nous hoje, devons tout faire temos que fazer tudo, d'annoncer l'évangile anunciar as boas novas, afin que tout le monde a fim que todo mundo entende parler de Jésus. ouça falar de Jesus. Et c'est comme ça que Jésus viendra. Só assim que Jesus voltará. Moi, je suis pressé Eu estou muito apressado de partir, de ser arrebatado, mais pas avec la mort. mas não é com a morte. Je ne veux pas mourir, Eu não quero morrer. mais moi, je veux que Jésus vienne. Eu quero que Jesus venha. Même s'il vient aujourd'hui, Mesmo se ele vir hoje, moi, je suis prêt. eu já estou pronto. Je suis content, Eu estou feliz. mais pas la mort. E não a morte. Amen, amen. Amen. Qui veut aller au paradis? Quem quer ir para o paraíso? Oh, Quem quer ir para o paraíso? ah bon? Oh, Na cama. donc il y a des gens qui viennent ici. Existem pessoas que vêm aqui. Ah, en tout cas, moi, l'objectif, c'est paradis. É o meu objetivo o paraíso.
Si le Seigneur me donne l'argent, Se o Senhor me dá dinheiro, gloire à Dieu. glória a Deus. Si le Seigneur me permet d'acheter une maison, gloire à Se Ele Dieu. permitiu com que eu compre uma casa, glória a Mais Deus. au-delà de tout, Mas além disso, moi, c'est le paradis. é o paraíso. Amen, amen. Amen. Les obstacles de l'évangile. Os obstáculos do Evangelho. Qu'est-ce qui fait O que é que faz? que l'évangile ne soit pas annoncé? Com que a palavra não seja propagada. Que les âmes ne soient pas sauvées? Que as almas não sejam salvas. Bien-aimés, nous allons lire Bem amado, vamos ler Luc chapitre 4. Lucas capítulo 4. On lit le verset 14. Vamos ler o versículo 14. Luc chapitre 4, Lucas 4, verset 14. versículo 14. Et après, nous allons lire Depois vamos ler Actes des Apôtres, Atos, chapitre 10, capítulo 10, verset 38. versículo 38. Luc, Lucas, chapitre 4, capítulo 4, verset 14. versículo 14. Et Actes des Apôtres, E Atos dos Apóstolos, chapitre 10, capítulo 10, verset 38. versículo 38. Je vais lire au nom du Seigneur Eu vou ler Jésus-Christ. no nome do Senhor Jesus. La Bible nous dit ceci, A Bíblia nos diz, dans Luc chapitre 4, no livro de Lucas 4, verset 14, versículo 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Jesus estava revestido com o poder do Espírito, retourna en Galilée voltou para Galileia et sa renommée se répandit dans tous les pays de l'entour. Portanto, ele foi conhecido por todo lado. Actes des Apôtres, Atos, chapitre 10 capítulo 10, et verset 38. versículo 38. La parole de Dieu nous dit ceci. A palavra nos diz o seguinte: Vous savez comment vocês sabem, Dieu a oint du Saint-Esprit Deus ungiu do Espírito Santo et de force Jésus de Nazareth, e de força o Jesus de Nazaré, qui allait de lieu en lieu, que ia de um lado para outro, faisant du bien fazendo bem et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, e curava todos aqueles que estavam presos, car Dieu était avec lui. porque Deus estava com ele. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Alors, bien-aimés, Então, amado, comme vous savez, como vocês sabem, Jésus, il est 100% Dieu Jesus é 100% Deus et il était 100% homme. e ele também foi 100% homem. Et Jésus, étant qu'homme, E enquanto homem, il était né comme tout homme ela nasceu como qualquer pessoa. et depuis sa naissance E desde o seu nascimento jusqu'à l'âge de 30 ans, até os 38 anos, Jésus, 30 anos, Jésus n'a rien fait de spécial. Jesus não fez nada especial. Amen, amen. Amen. Je disais, Eu falava, Jésus étant qu'humain, Jesus como ser humano, depuis sa naissance desde o seu nascimento jusqu'à l'âge de 30 ans, até a idade de 30 anos, Jésus n'a rien fait de spécial. Jesus não fez nada especial. Il n'a pas guéri des malades, Ele não curou doentes, il n'a pas délivré les captifs, não libertou os cativos, il a rien fait de spécial. ele não fez coisa nenhuma. Mais quand vous lisez dans Luc chapitre 4, Mas quando a gente lê Lucas capítulo 4, la Bible nous dit, a Bíblia nos fala, après son baptême, depois do seu batismo, il fut rempli du Saint-Esprit. ele foi cheio do Espírito Santo. Et dans le verset 14 que nous venons de E lire, no versículo 14 que nós acabamos de ler, Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jesus ele foi revestido do poder do Santo Espírito. Nous devons toujours faire la différence Temos que fazer a diferença entre recevoir le Saint-Esprit, entre receber o Espírito Santo, être rempli du Saint-Esprit ser cheio do Espírito Santo et être revêtu de la puissance du e ser Saint-Esprit. revestido do poder do Espírito Santo. Quand nous recevons Christ comme Seigneur Quando nós Sauveur, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, le Saint-Esprit, il vient à nous. o Espírito Santo vem a nós. Nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit habite dans le croyant. Nós estamos num tempo onde o Espírito Santo habita nos crentes. Donc, tout chrétien, Todo crente, tu n'as pas besoin de chercher você não precisa procurar où est le Saint-Esprit. onde o Espírito Santo se encontra. Le Saint-Esprit est en toi. O Espírito Santo habita em você. Amen, amen. Amen.
Et quand nous parlons de la plénitude du E quando Saint-Esprit, falamos da plenitude do Espírito Santo, nous voulons dire, queremos la falar. Bible veut dire, A Bíblia quer dizer, laissez le Saint-Esprit te diriger. deixa o Espírito Santo conduzir você. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout. Que ele possa ter controle de tudo na tua vida. La raison pour laquelle A razão pela qual Jésus il nous a envoyé le Saint-Esprit, Jesus enviou o Espírito Santo para nós c'est pour que le Saint-Esprit é para que o Espírito Santo puisse nous conduire. possa nos conduzir. Amen, amen. Amen. Et troisième chose, E a terceira coisa c'est être revêtu é ser revestido de la puissance du do Saint-Esprit. poder do Espírito Santo. C'est quoi la puissance du O Saint-Esprit? que é o poder do Espírito La Santo? puissance du O Saint-Esprit, poder do Espírito Santo c'est une capacité é surnaturelle. uma capacidade sobrenatural, C'est une force é surnaturelle. uma força sobrenatural. L'être humain O ser humano a des capacités, tem capacidades, mais nos capacités mas as nossas capacidades sont limitées. são limitadas. Il y a certaines situations dans la vie, Existem certas situações na tu nossa ne vida, sauras pas le surmonter. você não vai conseguir vencer. Alléluia. Mais quand nous parlons de la puissance, Mas quando falamos do poder, en d'autres termes, nous l'appelons onction. ou seja, unção. Quand nous parlons de l'onction du Quando Saint-Esprit, falamos da unção do Espírito nous Santo, voulons parler d'une force queremos falar de uma força qui dépasse nos que capacités. vai além das nossas capacidades. Une force surnaturelle. Uma força sobrenatural. Alors, bien aimé, écoutez très Agora bien. escuta, bem amado. Le premier obstacle O primeiro obstáculo qui nous empêche d'évangéliser, que nos impede de evangelizar c'est l'incapacité. é a incapacidade. Nous avons peur Nós temos medo de notre incapacité. da nossa incapacidade. Et tu n'es pas le premier, E você não é a primeira pessoa. je ne suis pas le premier. Não sou a primeira pessoa também. Bien aimé, dans la Bible, Na Bíblia, tous ceux qui ont servi Dieu, todos aqueles que serviram a au Deus, départ, no princípio, ils se disaient, eles falavam, non, 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 não, 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 je ne suis pas capable. não sou capaz. Souvenez-vous de Moïse. Lembre-se de Moisés. Dieu appelle Moïse, Deus chama Moisés il envoie Moïse e ele manda Moisés pour libérer le peuple para d'Israël. libertar os israelitas. Mais Moïse, il dit à Dieu, Mas Moisés fala, qui suis-je moi quem sou eu pour libérer ce para peuple? libertar esse povo? Moïse, il a regardé Moisés olhou ses incapacités. as suas incapacidades. Donc il se E disait, ele falava, la mission que le Seigneur me a donne missão que Deus me incumbiu est trop grande. é muito grande. Je ne suis pas capable de le faire. Não sou capaz de fazer. Donc je disais, Então eu falava, tu n'es pas le premier você não é a primeira de pessoa croire de crer que tu n'es pas capable. que você é incapaz. Beaucoup de gens, nous avons toujours tendance Muita gente tem aquela tendência de dire, ah pasteur, de falar, pastor, moi évangéliser, eu evangelizar, je ne sais pas parler. eu nem sei falar. Ah, moi évangéliser, Eu evangelizar, je ne suis pas eu capable. não sou capaz. Je comprends. Eu entendo. Mais je suis venu t'annoncer. Mas eu vim te anunciar. Celui qui a la puissance du Aquele Saint-Esprit que tem o poder do Espírito Santo est capable de tout. é capaz de tudo. Ah Aleluia. non, non, non. Je disais ceci. Eu estava a falar, Celui qui est revêtu de aquele l'onction, que é revestido da unção il est capable de tout. é capaz de tudo. C'est pourquoi vous verrez Por isso é que vocês verão, certaines personnes existem certas pessoas qui ne savaient pas parler. que não sabiam falar. Mais une fois qu'il est loin, Quando ele é ungido, qu'il reçoit l'onction du recebe a Saint-Esprit, unção do Espírito Santo, vous admirez. vocês começam a Vous dites, admirar. est-ce que c'est lui Mas vraiment? é a mesma pessoa. Quelqu'un qui avait peur, Aquele que tinha medo, quelqu'un qui était timide. aquele que era tímido. Mais quand l'onction du Saint-Esprit Mas quando a unção visita, vient sur lui, vem sobre ele, vous dites, waouh, você fala, uau, est-ce que c'est vraiment lui? é a mesma pessoa. Oui, bien-aimé. Sim, meu La amor. puissance du O Saint-Esprit poder do Espírito nous Santo donne la capacité nos dá surnaturelle. capacidade sobrenatural. Est-ce que je parle à Será quelqu'un? que eu estou a falar a alguém? Alors, bien-aimé, Jésus-Christ, Então Jesus, amado, pendant 30 ans, durante 30 anos, il n'avait rien fait. ele não fez Il absolutamente n'a pas nada. guéri ne fût qu'un malade. Nem curou pelo menos um Il doente. n'a pas sauvé ne fût qu'une Não personne. salvou pelo menos uma pessoa. Mais après avoir Mas revêtu de la depois de puissance ser du revestido Saint-Esprit, do poder do Espírito la Santo, Bible nous a parle, Bíblia nos fala, le nom de Jésus o nome de est Jesus, devenu renommé. portanto, se tornou grande. Quand on parle du renommé, Quando nós falamos da grandeza, c'est-à-dire on commence à parler de quelqu'un. estamos a falar de alguém. La personne devient distinguée. A pessoa se torna La distinguida. personne fait des choses qui dépassent l'entendement A des pessoa hommes. está a fazer coisas que passam o entendimento do Est-ce que je pessoas. parle à Será quelqu'un? que eu estou a falar a alguém? Je suis venu dire à Eu quelqu'un, ouvi falar a alguém. un chrétien, Cristão il n'est pas n'importe qui. não é qualquer pessoa. Si vous êtes un chrétien Se você é um cristão ou chrétienne, ou cristã, vous n'êtes pas n'importe qui. você não é uma pessoa qualquer. Vous portez le Saint-Esprit avec Você vous. transporta o Espírito Santo em Vous você. avez l'onction sur vous. Você tem a unção em Il y a você. beaucoup de gens ici, Muita gente aqui, vous avez été baptisés vocês foram du batizados. Saint-Esprit. Espírito Santo. Vous avez l'onction avec vous. Vocês têm unção em vocês. L'onction n'est pas A réservée unção não é reservada seulement au pasteur. só ao pastor. Tout enfant de Dieu Todo filho de Deus a le droit de l'onction. tem direito da unção. Et beaucoup parmi nous E ici, muitos aqui, vous avez l'onction. vocês têm essa unção. Mais vous savez le problème c'est Você quoi? sabe qual é o problema?
Premièrement, Primeiro, beaucoup de chrétiens muitos cristãos ne sont pas conscients não são conscientes de l'onction qu'ils portent. da unção que eles levam. Deuxième chose, Segundo, l'onction a unção a un but. tem objetivo. L'onction, ce n'est pas pour toi. A unção não é para ti. L'onction, ce n'est pas pour les cacher dans les tiroirs. Não é para guardar na gaveta. L'onction, c'est pour le É ministère. para o ministério. L'onction, c'est pour le A service. unção é para o serviço. Maintenant, écoutez-moi, bien-aimés. Mas agora escuta muito bem. Dans le livre des Actes que nous venons de O lire, livro de Atos que nós lemos, chapitre 10, capítulo 10, verset 38, versículo 38, qu'est-ce que la Bible nous o dit? que a Bíblia está a falar? Le chapitre ici, il vient compléter le Luc chapitre 4, verset 14. O capítulo completa Lucas capítulo. Parce que si vous lisez seulement Luc Se a gente ler simplesmente Lucas 4, 14, 4, 14, nous allons dire ceci. nós vamos falar o seguinte. Jésus-Christ, Jesus Cristo, après avoir été revêtu, depois de ser revestido, son nom est devenu renommé. o seu nome se tornou grande. Et ça, c'est Isso- une fausse Isso aqui é interprétation. uma falta de interpretação. Donc, tu peux avoir l'onction Tu podes ter a unção et rester toujours la même e personne. continuar a mesma pessoa. Ah, est-ce que je parle à Ah, quelqu'un? será que estou a falar a alguém? Est-ce que vous comprenez? Será que estão a entender? Donc, le Saint-Esprit, O Espírito Santo, il peut déverser l'onction sur toi, ele pode ungir você mais rester toujours la même e você personne. continuar a mesma pessoa. Qui a peur des démons, Tem medo de demônios, qui a peur d'avancer dans la vie, de progredir na vida, qui a peur de s'engager dans les de choses. se entregar às coisas de Deus. Pourquoi? Por quê? Parce que tu n'as pas encore compris Porque você ainda não entendeu le rôle de la puissance. o papel do poder. Jésus, il a compris Jesus, ele entendeu isto. le rôle de la puissance. O papel do poder. Dans le livre des Actes, O livro de Atos, chapitre 10, capítulo 10, verset 38, versículo 38, la Bible nous dit a ceci. Bíblia nos fala o seguinte. Jésus, après avoir été revêtu Jesus, depois de ser revestido, de la puissance du Saint-Esprit, o poder do Espírito Santo, il est allé ele foi de ville en ville de cidade em cidade, faisant du bien. fazendo o bem. Aïe, 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 Come on. aïe, 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 aïe. Come on, preach. Bien-aimé, Jésus n'est pas resté Jesus não ficou dans la maison de son père, na casa do seu pai, dans la maison de sa mère. na casa da sua mãe. Une fois qu'il était revêtu, Uma vez que ele foi il a revestido, compris ele que entendeu l'onction qu'il a reçue, que a unção que ele c'est recebeu pour le service, é para o serviço. c'est pour faire du É bien. para fazer o bem. Jésus a quitté sa maison, Jesus deixou a sua il casa, est allé de ville en ville, ele ia de cidade de em cidade, village en village, de aldeia em et aldeia, faisant du bien. e fazendo o Et bem. à partir de ce moment, partir daquele Jésus momento, il commence à opérer des miracles, Jesus começou a operar il commence milagres. à délivrer les captifs, Começou a libertar os il cativos, commence à délivrer les opprimés. libertar os C'est comme ça que cativos. son nom est É devenu assim que renommé. o seu nome se tornou grande. Alléluia. Amen. Écoutez, Escuta, dans le livre des Actes, no livro de Atos chapitre 1, 1, verset 8, versículo 8, Jésus prouve encore une fois Jesus está a provar mais uma que vez l'onction, que a unção, son but, o seu objetivo c'est de faire du bien, é fazer o bem, c'est d'aller témoigner. é para ir testemunhar. Il dit ceci, Ele fala o seguinte: vous recevrez une puissance, vocês receberão um poder. le Saint-Esprit survenant sur vous, O Espírito Santo virá sobre et vous vocês. serez Vocês serão mes témoins. meus testemunhos. Pourquoi ils doivent recevoir la puissance? Por que eles tinham que receber o poder? C'est pour témoigner. É para testemunhar. Donc écoutez-moi, bien-aimé. Escuta, amado. Si tu ne te mets pas à témoigner Christ, Se você não consegue testemunhar à Cristo, faire du bien aux gens, fazer o bem nas pessoas, l'onction ne fera rien. a unção não fará nada. On peut t'imposer les mains, Podem te meter as on mãos, t'impose les pieds, mesmo os pés, tu tombes par você terre, cai na tu terra, restes la même você personne. continuará a mesma Mais pessoa. quand tu te lèves, E quando você fica de pé, tu te dis, você vai falar: j'ai la puissance avec eu tenho moi poder em mim. et je commence à faire du E eu bien, começo a fazer o bem. automatiquement, Automaticamente, l'onction agit. a unção começa a agir. Bien-aimé, l'onction n'est pas un objet. Amado, a unção não é um objeto, L'onction est immatérielle. é imaterial. Le secret O segredo fait du bien. faz o bem. La fois passée, je disais A vez ceci. passada eu falava: Si tu rencontres quelqu'un qui est malade, se você encontra alguém que está doente, tu n'as pas besoin d'être pasteur. você não precisa ser pastor. Tu dis à la personne, Você fala a essa pessoa: ah, tu es malade. ah, você está doente. Le Jésus que moi je porte, O Jesus que eu transporto em mim, il est mon sauveur. ele é meu Senhor. Il est capable Ele é capaz de te guérir. de curar você. Est-ce que je peux prier pour toi? Será que eu posso orar por você? Ce n'est pas toi qui guéris, Não você que vai curar, mais seulement parler de Jésus. mas somente falar de Dire que Jesus. mon Jésus, Falar que meu il est Jesus, capable de te ele é guérir. capaz de curar você. Et quand tu E prieras, quando você orar, l'onction a unção va agir. vai agir.
Tu peux être dans le protocole. Você pode estar aí na porta no protocolo. On peut évangéliser même dans l'église. Você pode evangelizar mesmo dentro da igreja. Tu es dans le protocole. Estás aí no protocolo, Tu reçois les gens. recebes alguém, Tu salues quelqu'un. estás a saudar alguém. Tu dis que la paix du Seigneur Você fala que a paz do soit Senhor avec toi. esteja Au nom de Jésus. no nome de Jesus. Qu'est-ce que tu as fait? O que você Tu as fez? témoigné ton Jésus. Você Tu as testemunhou dit à Jesus. quelqu'un Você falaste a que alguém le Jésus que o Jesus est capable ele é capaz de donner la paix. de dar a paz. Et automatiquement, Automaticamente, l'onction va agir. a unção vai agir. Alléluia. Amen. Est-ce que ça c'est difficile? Será que isso é difícil? Évangéliser, ce n'est pas seulement prêcher. Evangelizar não é simplesmente Ce pregar. n'est pas tout le monde qui sont appelés à prêcher comme moi Nem ici. todo mundo foi chamado a pregar como Mais pastor. tout le monde est appelé à évangéliser. Mas todo mundo foi chamado a evangelizar. Donc si tu commences à sortir, Se você même começar aller a dans sair, les hôpitaux, ir nos hospitais, dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont désespérés. lá existe muita gente Les desesperada. docteurs, ils ont dit, il reste 3 O jours. doutor disse que só restam 3 dias. Et toi, tu vas. E você vai lá. Tu dis, mon frère, E você fala, meu irmão, je sais. eu sei. Les docteurs, ils ont dit, O doutor tu disse vas mourir dans 3 jours. que dentro de 3 Mais dias est-ce você vai que tu peux morrer. me permettre Será que você pode que me je permitir prie pour toi? que eu oro por ti? Parce que mon Jésus, Porque o meu Jesus, il est capable ele é capaz de te guérir. de curar você. Si la personne dit prie, E se a pessoa falar, ore, tu libères la parole. você liberta a palavra. L'onction A unção va agir. vai agir. Tá lá. Jésus-Christ, Olha, Jesus, alinga koyoki samasonite. ele não gosta de ser envergonhado. Ayoki sakape ba serviteur na Ele também não esonite. ama envergonhar Non, os seus je servos. disais Jésus Eu falava, n'aime pas. Jesus não ama, Hein? N'aime pas la honte ele não ama vergonha. et n'aime pas aussi faire la honte à ses enfants. Também não ama envergonhar os seus filhos. Donc, celui qui sert Jésus, Aquele que serve Jesus, l'onction est avec a toi. unção está com ele. Alléluia. Amen. Au moins, Pelo menos, jusqu'aujourd'hui, até hoje, tu n'as pas encore compris você ainda não entendeu ce que Jésus, il est pour toi. o que Jesus é para você. Parce que beaucoup de chrétiens, Porque muitos cristãos, nous venons à l'église, nós viemos na igreja, c'est ici qu'on sait que tu es chrétien. é aqui onde as pessoas sabem que você é Mais quand cristão. tu sors d'ici, Quando você sai daqui, les gens ne savent pas. as pessoas já não Même reconhecem dans você. ta famille, Mesmo na tua família, tu n'as jamais dit você nunca que falaste tu es que chrétien. você é cristão. Dans ton travail, Lá no teu trabalho, tu as même peur de parler de você tem Jésus. medo de falar de Jesus. Alléluia. Amen. Le premier obstacle O primeiro obstáculo de l'évangile, do evangelho c'est la peur de l'incapacité. é o medo da incapacidade. Mais ce matin, je suis venu dire à Mas quelqu'un, nesta manhã eu ouvi falar a tu alguém. n'as pas besoin d'avoir peur. Você não precisa ter medo. Dans le service, dans le ministère, No serviço, no ministério, dans l'œuvre de Dieu, na obra de Deus, personne n'est capable. ninguém é capaz. Même moi qui vous parle, Mesmo ele, o próprio je pastor. suis pasteur. Eu sou pastor Ça fait longtemps. já há muito Mais tempo. à chaque fois Mas cada que vez je veux passer que ici eu passo aqui à pour frente prêcher, para pregar, je tremble. eu fico a tremer. Je dis, Eu falo, Seigneur, ei, Senhor, qu'est-ce que je vais dire? o que eu vou falar? Qu'est-ce que je dois dire? O que eu farei? Alléluia. Donc les problèmes, O problema ce n'est pas être capable. não é ser capaz. Les problèmes, c'est O comprendre problema é compreender que tu as le Saint-Esprit que avec você toi. tem o Espírito em você Et le Saint-Esprit, e o Santo il Espírito, nous a donné l'onction ele nos deu a unção pour nous rendre capables. para nos render Dès capazes. que tu te mets à faire l'œuvre de Dieu, Quando você entra em exercício, toi-même tu seras surpris. você próprio será surpreendido. Comment tu es capable Como é que você é capaz de faire une telle chose? de fazer uma determinada coisa? Laissons le Saint-Esprit Deixa o Espírito Santo agir dans nos vies. agir nas nossas vidas. Deuxième chose, Segundo, comme obstacle, como obstáculo, c'est la manque de foi. é a falta de fé. Manque de foi. Falta de fé. Quand je prie pour quelqu'un Quando eu estou a orar a favor de alguém, ou je console quelqu'un, quando eu estou a consolar alguém, je dois être conscient. eu tenho que Je ser dois consciente. avoir la foi Eu tenho que ter a fé. que ce que je O déclare, que eu estou a ça declarar va s'accomplir. vai se cumprir. Hébreux chapitre 11, Hebreus 11, la Bible nous dit, a Bíblia fala, la foi, a fé c'est une ferme assurance é uma firma segurança des choses qu'on espère, das coisas que nós esperamos, une uma démonstration demonstração de ce qui n'existe pas. daquilo que não existe. Donc la foi A fé appelle chama ce qui n'existe pas. aquilo que não existe. Je n'ai pas besoin Eu não preciso de savoir de saber que ta maladie est impossible, que a tua doença é impossível que ser ton curada, problème, il n'y a pas de que o solution. teu problema não Moi, tem je ne me solução. focalise pas dans Eu ça. até nem estou lá. Moi, je me focalise Eu estou a me que focalizar Jésus que moi je que sers, Jesus que eu sirvo, il est capable ele é capaz de guérir le malade incurable. de curar a doença incurável.
Mon Jésus, Meu il Jesus. n'y a rien qui est impossible Para ele nada é impossível. à lui. A ele. Alors quand je prie, Quando eu oro, je prie avec eu foi. estou a orar com fé. Et quand tu pries avec E foi, quando você ora com fé, tu verras você verá les choses arriver. coisas acontecerem. La guérison arriver. Cura La chegar. délivrance A arriver. libertação Si chegar. tout le monde ici, Se todo mundo nous aqui pouvons comprendre ça podemos compreender et isso prendre des décisions e tomar à decisões, partir a d'aujourd'hui, partir de agora, nous deviendrons des faiseurs de miracles. nós nos Les tornaremos gens parleront de operadores nous. de milagre e muita gens gente falará de diront, nós. "Uau, E pessoas vão Les ficar petits là, admiradas. même à l'âge de 10 ans, Esse menino de tu 10 peux anos, guérir les malades. com idade de 10 anos, Tu você peux pode sauver curar, les âmes. pode salvar almas. Et vous savez, l'évangile E d'aujourd'hui, vocês sabem o evangelho de hoje? à des fois, ça ne marche pas Às vezes não anda, d'aller dans la rue. não dá a ir na rua. Les gens n'ont pas le temps même de t'écouter. As pessoas nem têm tempo de ouvir você. Mais l'évangile d'aujourd'hui Mas o evangelho de hoje opère seulement un miracle. opera simplesmente milagre. Et dis-moi, dis-le, moi j'ai pris dans l'église Mecca. E você fala, oh, eu me encontro naquele Tu endereço. verras le dimanche prochain, Você vai ver o cette domingo a église seguir. sera pleine. Aqui vai ficar cheio de pessoas. Parce que nous vivons dans un Nós monde estamos a viver num mundo où les gens ont soif, onde as pessoas têm sede. où les gens ne savent plus quoi faire. As pessoas já não sabem o que Le fazer. monde n'a pas de solution O mundo já não tem à solução donner aux gens. a dar às pessoas. Mais toi, Mas você, tu es le sel du monde. você é o sal do mundo. Tu es la lumière du monde. Você é a luz do mundo. Bien-aimés, nous devons éclairer le ténèbre. Nós temos que iluminar a Nous devons trevas. donner le goût au monde. Temos que dar o desejo, então, a vontade neste mundo. Hier, je parlais avec ma belle-sœur. Eu estava a falar com a minha cunhada Il m'a dit ceci, beau frère, e ela me disse, cunhado, vous n'êtes pas venu ici vocês não vieram aqui pour les beefsteaks, pour bien manger. para comerem bem. Vous êtes ici Vocês estão aqui pour la mission. para uma missão. Alléluia. Amen. Nous sommes ici Nós estamos aqui pour annoncer l'évangile. para anunciar as boas novas. Bien-aimé, l'évangile a commencé ici. Amado, o evangelho começou aqui. Dans ce pays ici, Neste país il y avait le réveil. havia muito avivamento. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu estou a falar a alguém? Il y avait du réveil. Havia avivamento aqui. Ils ont amené ça en Afrique. Levaram o avivamento para a África. Même avec l'esprit de la Mesmo colonisation. com o espírito de colonização. Mais aujourd'hui, Mas hoje il n'y a plus já não tem. le réveil ici. Não há mais avivamento. C'est nous maintenant qui quittons l'Afrique, Agora, nós é que deixamos a qui África, amenons le réveil ici. estamos a trazer o avivamento aqui. irmão. Tels qu'ils sont venus en Afrique Como eles levaram lá a comme África, missionnaires, como nous missionários, aussi, nós nous também sommes dans ce pays. estamos aqui nesse como país missionários. como missionários. Seulement, tu n'as pas compris ça. Só que você ainda não entendeu isso. Tu es tellement focalisé sur le McDonald's, Estás focalizado com o McDonald's, Big le Mac. beefsteak. Amen, amen. Aleluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Será que alguém está a entender? La foi. A fé. Applique la foi Aplica a fé et tu verras la gloire de e Dieu. verás a glória de Deus. Troisièmement, Terceiro, ce qui nous empêche o que nos impede d'évangéliser, de evangelizar c'est la manque de disponibilité, é a falta de disponibilidade, manque de temps. falta de tempo. Lisons Luc chapitre 8, Vamos ler Lucas capítulo 8. nous lisons le verset 1. Lucas 8, versículo 1. Et après, nous allons revenir dans le... Oui, nous allons lire Luc chapitre 10, Depois vamos voltar para Lucas 10, verset 1 à 2. versículo 1 a 2, desta vez. La Bible nous dit ceci. A Bíblia nos diz o seguinte. Luc chapitre 8, Lucas 8, verset 1. versículo 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville Algum tempo depois, Jesus foi de cidade em cidade, et de village en village, de aldeia em aldeia, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. pregando e anunciando as boas novas do reino dos céus. Alléluia. Amen. Donc ici, on nous parle Aqui nos falam, que depuis Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit, desde o dia que Jesus foi revestido com o poder do Espírito Santo, Jésus, il ne s'est plus reposé. ele não ficava mais Il sentado. partait de ville en ville Ele não ficava mais descansado, ia De de cidade em village cidade, en village. de aldeia em aldeia, afin d'annoncer l'évangile. a fim de anunciar o Evangelho. Et bien aimé, écoutez, Ouça, à cette époque-là, naquela época,
il n'y avait pas le moyen de transport. Não havia meios de transporte. Jésus marchait à pied, Jesus andava a pé, de ville en ville. de cidade em cidade. Quel sacrifice Que sacrifício! pour annoncer l'évangile. Só para anunciar o evangelho. Et maintenant, bien aimé, écoutez. E agora escuta. Dans Luc chapitre 10, Lucas capítulo 10, versets 1 à 2, versículo 1 a 2, la Bible nous dit ceci. a Bíblia nos diz: Après cela, depois disso, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. o Senhor escolheu mais 70 discípulos. Et il les envoya deux en deux E ele enviou 2 a 2 devant lui dans toutes les villes et dans toutes lieux em todas as cidades, em todos os lugares, où lui-même devait aller. onde ele próprio teria que ir. Retenez ça bien. Escuta muito bem. Jésus, il a choisi Ele escolheu 70 disciples. 70 discípulos Il les envoya e ele enviou d'aller annoncer la bonne para ir nouvelle, anunciar as boas novas. deux en deux, 2, faire ce que lui, Jésus, devait faire. fazer aquilo que o próprio Jesus devia ter feito. Bien-aimé, Jésus pouvait arrêter son ministère Jesus podia terminar o seu ministério le jour où il était arrêté. no dia que ele foi preso. Est-ce que nous sommes là? Será que estamos a entender? Suivez-moi très bien. Sigam muito bem. Jésus, il a sauvé des âmes pendant 3 ans et demi. Jesus salvou almas durante 3 anos e meio. Et après 3 ans et demi, Depois de 3 anos e meio, il fut arrêté, ele foi preso, crucifié, crucificado, mort, morto, ressuscité le 3e ressuscitou jour. no 3º dia. Donc Jésus, Jesus, il portanto, pouvait arrêter ele podia estopar sa mission a sua missão après 3 ans et demi 3 anos depois et e meio. seulement sauver E simplesmente salvar ceux qui l'ont reçu pendant ces 3 ans et aqueles demi. que receberam durante esses 3 anos e meio. Mais l'objectif de Jésus, Mas o objetivo de Jesus, la Bible nous dit, a Bíblia nos fala, la volonté de Dieu, a vontade de Deus c'est que tous les hommes soient sauvés. é que todos os homens sejam salvos. C'est-à-dire tous les êtres humains. Todos os seres humanos. Ça, c'est la volonté de Essa Dieu. é a vontade de Deus. C'est pourquoi Jésus, Por isso é que Jesus, il n'a pas arrêté sa mission. ele não estopou a sua missão. Il va choisir des disciples Ele escolheu discípulos et les envoya e enviou-os faire fazer ce que lui-même aquilo que ele próprio devait faire. tinha que fazer. C'est pourquoi toi et moi, Por isso é que você e eu, nous pouvons parler de Jésus. nós podemos falar de Jesus. Nous sommes sauvés Nós fomos parce salvos qu'il y avait des gens porque havia pessoas qui ont sacrifié leur que vie, sacrificaram a sua vida, annoncé l'évangile, anunciaram o evangelho, afin que toi et moi, a fim que você e eu nous soyons sauvés. sejamos salvos. Est-ce que nous réalisons ça? Será que estamos a realizar isto? Et aujourd'hui, E hoje c'est ton tour é a tua vez d'aller annoncer, de ir anunciar, de faire la même chose fazer exatamente a mesma pour que coisa, ceux qui sont perdus para que aqueles que estão soient aussi perdidos, sauvés. que sejam também salvos. Mais Mas on n'a pas le temps. nós não temos tempo. Les chrétiens d'aujourd'hui, O cristão de hoje, nous sommes focalisés estamos focalizados dans nos choses, dans nos intérêts nas nossas personnels. coisas, nos nossos próprios interesses pessoais. Même quand nous venons à l'église, Mesmo quando viemos aqui, à des fois nous ne venons pas pour adorer Jésus. aí nós não viemos aqui para adorar a Deus. Si nous venons vraiment pour adorer Se Jésus, nós viemos aqui para adorar a Deus, déjà on devait être là à temps. podíamos estar aqui a tempo. À quelle heure nous venons à l'église? Às que horas que nós viemos aqui à igreja? Quelqu'un qui vient adorer Jésus, Alguém que vem adorar a Deus, il faut que Jésus le trouve ici. você tem que encontrar Jesus aqui. Mais quand le culte a déjà Mas commencé, quando o culto já começou, tu viens 40 minutes você après, vem 40 minutos depois. ce n'est plus l'adoration. Não é adoração. Tu es venu pour toi-même. Você veio para você próprio. Est-ce que vous comprenez ça? Será que estão a entender? Ça peut être dur. Pode ser duro. Je sais que les chrétiens n'aiment pas de telles Eu sei que os cristãos prédications. não gostam desse tipo de... Mais c'est ça la vérité. Mas é isto a verdade. Un adorateur, Adorador c'est lui qui prépare é l'atmosphère aquele que prepara a atmosfera pour que le Seigneur descende, para que o Senhor desça, pour que le Seigneur soit para que o manifeste. Senhor se manifeste. Maintenant, quand tu n'es pas là, Agora, quando você não qui está aí, doit préparer le quem terrain? vai preparar o terreno? Donc, Jésus est là. C'est lui qui te reçoit comme roi. Jesus está lá, ele agora que vai te receber Qu'est-ce como qui rei. fait que tu viens toujours en O retard? que faz com que você vai todos os dias Pendant qu'au travail, enquanto que no trabalho, au travail, lá no à trabalho, l'école, lá na escola, tu ne vas pas en retard. você chega a tempo. Même si tu n'as pas dormi, Mesmo se você não dormiu, tu feras tout você fará tudo d'aller. de ir. Pourquoi? Por quê? À cause de l'argent. Por causa do dinheiro.
Alléluia. Amen. Quelqu'un qui comprend l'importance de l'évangile Aquela pessoa que compreende a importância do evangelho doit sacrifier son temps, tem que sacrificar o seu tempo. doit être disponible. Tem que estar disponível. C'est comme ça, il y a quelqu'un dans la Bible É assim desta forma na qui Bíblia. voulait suivre Jésus. Ele queria seguir Jesus. Ah, Jésus, Jesus, moi je vais aller avec toi. eu vou com você. Jésus lui dit, ok, Jesus disse, ok, très bien. muito bem. Ah, mais Mas, attendez un peu espera um pouco, que je Jesus. puisse aller enterrer mon Eu père. vou enterrar o meu papá. C'est ça les raisons que nous donnons. É essa a razão que nós demos. Oui, je veux vraiment Sim, eu évangéliser. quero mesmo evangelizar. Mais le problème, Mas o problema, je dois tout d'abord travailler. eu tenho que trabalhar. Je dois, Seigneur, donne-moi le mariage tout d'abord. Senhor, me dá ainda casamento agora. Quand le Seigneur te donne le Quando Deus mariage, te dá casamento, Seigneur, les enfants, agora os filhos, ça papá. fait une année, Já há ano que não tenho filhos. je n'ai pas des enfants. Ainda não tenho filhos. Ah, Seigneur, si tu me donnes les Senhor, enfants, se tu me der os filhos, je veux te servir. eu quero te servir. Quand on te donne les Quando te dar enfants, os filhos, ça devient autre se chose. torna mais outra coisa. On n'est pas disponible, Não estamos disponíveis, prêt à servir Dieu. prontos para servir a Deus. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'obstacle. É isto o obstáculo. C'est la raison pour laquelle É a razão pela qual nous n'avons plus des évangélistes. nós não temos evangelistas. Des personnes prêtes à annoncer la bonne nouvelle. Pessoas que são prontas para anunciar as boas Parce que novas. chacun de nous Porque cada de nós est occupé está ocupado dans ses affaires. nos seus negócios. Écoutez le verset 2. Escuta o versículo 2. La Bible nous dit ceci. A Bíblia diz o seguinte, Il leur dit, e lhes disse, Jésus dit à ses disciples, Jesus fala aos seus discípulos, la moisson est grande, a lavra é grande, mais il y a peu des ouvriers. tem poucos servos. Priez donc Orem, portanto, les maîtres de la moisson que o mestre d'envoyer des ouvriers de dans sa maison, enviar os dans sa obreiros, moisson. obreiros na sua obra. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? O que Jesus estava a querer falar? Il a choisi 70 disciples Ele escolheu 70 discípulos et il les a envoyés deux en deux. e ele enviou-os 2 a 2. Et après, il demande de prier. E depois ele pede para orar. Qu'est-ce que cela veut dire? O que isso quer dizer? Il pouvait choisir 5-5 Ele podia escolher 5, ou 10-10. ou então 10, 10. Mais tellement le moisson était grand, Mas como a obra era tão grande, le travail était immense. o trabalho era imenso. C'est la raison pour laquelle Razão pela qual, il va les choisir deux en deux. então ele escolheu 2, 2. Alors il dit, E ele fala a eles, priez, orem, vous souffrez, vous faites beaucoup de sacrifices vocês fazem muito sacrifício, parce que vous êtes peu, porque vocês são poucos, mais la moisson est grande. mas a obra é grande. Mais priez. Mas orem. Si vous priez, Se vocês le orarem, maître de la moisson, o mestre, il va envoyer d'autres ele ouvriers. vai enviar obreiros. Et cela va vous léger le tâche. Então, esse vai facilitar o vosso trabalho. Et l'évangile, E o evangelho, sans la prière, sem a oração, est nul. é zero. On peut faire une équipe d'évangélisation Nós ici, podemos fazer até uma equipa de evangelização les envoyer dans la rue. e mandar para fora. Mais s'il n'y a pas la vie de prière, Mas se não existe a vida de oração, c'est zéro. zero. Parce que ce n'est pas nous qui sauvons les âmes. Porque não somos nós que salvamos as almas. Nous parlons seulement de Nós Jésus. simplesmente só falamos de Jesus. Et celui qui touche, Aquele que toca, celui qui sauve, aquele que salva. c'est Jésus-Christ lui-même. Jesus é ele próprio. Alors l'évangélisation, Agora, a evangelização, on le prépare o preparamos dans la prière. na oração. Mais soyons sincères. Agora, sejamos sinceros. Combien de fois que nous prions Quantas vezes nós oramos pour l'évangile? para o evangelho? Même les intercesseurs, Mesmo os intercessores. combien de fois nous gênons? Quantas vezes nós jejuamos? Combien de fois nous faisons des retraites de prière? Quantas vezes nós entramos no retiro de oração? Tout le monde n'a pas le temps. Todo mundo não tem tempo. Ah, pasteur, Ah, pastor, le vendredi, ah, sexta-feira. c'est difficile pour moi. É muito difícil para mim. Ok, mettons le samedi. Metemos então no sábado. Ah, pasteur, Ah, pasteur. le samedi c'est compliqué. Ah, sábado está muito complicado. Finalement, qu'est-ce que le pasteur doit Finalmente, faire? o que é que o pastor fará? Alléluia. Amen. Quand tu as le temps de travailler, Quando você tem tempo de tu as trabalhar, le temps de prendre soin des enfants, de tratar dos teus filhos, tu as le temps de faire autre chose, tens tempo de fazer outras coisas. tu dois aussi avoir le temps Tens que ter também tempo pour le Seigneur. para o Senhor. Aleluia. Ne fût-ce qu'intercéder. Pelo menos interceder. Entre dans l'équipe d'intercession. Entra na equipa da intercessão. Priez pour ceux qui partent.
ora a favor daqueles que vão pour fora, annoncer de que vão l'évangile. evangelizar. Bien aimé, l'évangélisation, Bem amado, a ce evangelização n'est pas quelque chose de facile. não é algo fácil. Et peut-être, E talvez, nous qui sommes ici en Belgique, nós estamos aqui na nous Bélgica, trouvons ça facile. nós encontramos isso Parce que fácil. tu peux parler de Jésus Porque você pode falar de Jesus et personne ne te e calcule. ninguém está te calculando. Mais dans certains endroits, Mas existem certos quand lugares, tu parles de Jésus, quando você tenta falar de on te Jesus, lapide. você é apedrejado. Et il y a des missionnaires E existem missionários qui se sacrifient que se sacrificam pour annoncer só l'évangile, para ir anunciar o pour evangelho. aller dans le pays Ir nos où países on ne veut pas entendre parler de Jésus. onde não querem ouvir falar de Jesus. Et toi, E você? la Bible nous dit, A Bíblia nos diz, Pierre, Pedro, il était arrêté. ele foi preso. Pourquoi? Por quê? À cause de l'évangile. Por causa do evangelho. Et on devait le lapider. Eles podiam apedrejá-lo. Mais qu'est-ce que l'Église a fait? Mas o que a igreja estava a fazer? L'Église s'est mise à prier. A igreja estava a Et interceder. pendant que l'Église E priait, enquanto a igreja orava, Dieu, il a envoyé un ange Deus mandou seu anjo, qui a libéré Pierre. que foi tirar Pedro na prisão. S'il n'y a pas la vie de prière, Se não existe a vida de ne oração, parlons pas de l'évangile. não falamos do evangelho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu estou a falar a alguém? Pendant que ici, Enquanto que aqui il y a des gens existem pessoas qui ont des appels d'intercession. que têm chamado de intercessão. Tu es appelé à l'intercession. Você foi chamado para interceder. Toi, ton travail, ce n'est pas de passer ici devant. O teu trabalho, você não é vir aqui à frente. Ce n'est pas d'aller dans la rue, Não é também ir fora. mais c'est de te mettre à genoux. É você dobrar os teus joelhos, Prendre ton temps de prière. pega o teu tempo e começa a orar. Seigneur, Senhor, ah, ei, combien de fidèles de cette église, quantos fiéis dessa igreja, cette année, este ano, qui ont prié pour moi personnellement? que oraram a favor do pastor? Je n'ai pas besoin que tu répondes. Eu não quero que você responda. Parce que dans les églises, il y a aussi beaucoup des hypocrites. Porque eu acredito nas igrejas existem muitos hipócritas. Si je demande, vous tous, vous allez mettre comme ça. Senão toda a igreja vai levantar as mãos, orando Mais à a favor vrai do pastor. dire, Mas verdadeiramente Peut-être falando, depuis que l'année a commencé mas pode ser que desde que o ano et ça começou va terminer, e já está quase a terminar. tu n'as jamais prié pour ton pasteur. Você nunca orou a favor do teu pastor. Être pasteur, Ser pastor ce n'est pas facile. não é fácil, hein? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à Ah, quelqu'un? estou a falar a alguém. Est-ce que ça va? Será que está a andar? Ça passe ou bien ça choque? Está a chocar ou está a andar bem? Ça bénit ou bien Está a abençoar ou está a je peux aleijar? continuer? Posso continuar? Alors acclamons le Seigneur. Aclamemos a Deus. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Troisième ou bien quatrième obstacle. O quarto obstáculo C'est les finances. são as finanças. On ne peut pas parler de l'évangile Nós não podemos falar do Evangelho sans les finances. sem tocar as finanças. L'évangélisation, l'évangile est gratuit, O Evangelho é grátis, mais gratuito, l'évangélisation coûte. mas a evangelização é paga. Precisa de dinheiro. Amen, amen. Amen. Lisons Luc chapitre 8, Vamos ler Lucas capítulo 8, versets 2 à 3. versículo 2 a 3. La Bible nous dit ceci. A Bíblia diz, On peut commencer dans le premier verset que nous avons déjà lu podemos começar no versículo 1 que nós já acabamos de ler, pour bien comprendre. para a gente entender bem. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 8, A Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 8, versets 1 à 3. versículo 1 até 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville Jesus ia de cidade em cidade et de village en village, e de aldeia em aldeia, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. pregando e anunciar as boas novas do reino dos céus. Les 12 étaient avec lui, Os 12 estavam com ele, c'est-à-dire Jésus, il était accompagné avec les 12 disciples portanto, Jesus se fazia acompanhado de 12 discípulos et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et des malades. e algumas mulheres que foram curadas de uma doença ou então um problema espiritual. On nous cite Marie, dite Maria, de Magdala, Maria Madalena, de laquelle étaient sortis 7 démons, dela saíram 7 demônios, Jeanne,
femme de Chusa, a mulher de Susa, intendant d'Hérode, portanto era intendente de Herodes, Suzanne Susana et plusieurs autres e outras ainda, qui assistaient de leurs biens. que assistiam com seus bens. Jésus qui est capable Jesus que é capaz de faire sortir de l'argent dans la bouche du poisson, o Jesus que era capaz de fazer sair dinheiro na boca de um peixe, mais Jésus, mas Jesus, il avait besoin d'une équipe mas ele precisou uma equipa qui devait l'accompagner que o tinha que acompanhar avec leurs biens. com seus bens. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu Nós não podemos fazer a obra de Deus sans l'argent. sem dinheiro. Mais écoutez-moi, Mas agora escuta bem. je le dis toujours, Mas eu falo sempre, l'affaire de l'argent, essa questão de dinheiro c'est une question é uma questão de reconnaître tout d'abord reconhecer primeiramente le bienfait de Dieu dans os ta vie. bem-feitos de Deus na tua vida. Si tu n'as pas encore compris, Se você ainda não entendeu, reconnu reconhecer les bienfaits de Dieu dans ta vie, as boas obras de Deus na tua vida, nous te ferons fuir de l'église. nós vamos te fazer fugir da igreja. À chaque fois que nous allons parler de l'argent, Cada vez que nós vamos falar de dinheiro, tu seras révolté. você vai se revoltar. Tu diras toujours, l'église, c'est toujours comme ça. Você vai falar, essa igreja é sempre a mesma coisa. L'argent, l'argent. É toda hora dinheiro, dinheiro, Mais dinheiro. ici, on nous parle. Mas aqui estamos falando, Ces femmes ici, essas mulheres, avant qu'ils s'engagent antes deles se a engajar, se soutenir entregassem, Christ sustentar Cristo avec com l'argent, seu dinheiro, ils étaient tout d'abord délivrés. eles foram libertas. Imaginez une femme Agora imagina uma qui mulher, était habitée de 7 démons uma mulher que os demônios et tinha 17 délivrée. demônios. Ele liberta. Il dit, mais E ela fala mais. après tout, Depois disso ce tudo, que Jésus a fait dans ma vie, o que Jesus fez na minha comment vida, je ne peux pas le soutenir avec mes finances? como é que eu vou sustentar ele com as minhas finanças? Alléluia. Amen. C'est une affaire É uma questão de reconnaître de reconhecimento. le bienfait de Dieu. Os bem-feitos de Deus. C'est pourquoi je dis, Por isso é que eu falo. dans l'église, Dentro da igreja, si quelqu'un se alguém, n'a pas encore reconnu, se ainda não reconheceu, n'est pas encore visité par Dieu, ela ainda não foi visitada por Deus, laissez-le tranquille. deixa essa pessoa tranquila. N'allez pas lui demander l'argent. Não esforça, não peça dinheiro. Qu'il vienne prier Deixa ele orar et aqui partir. e voltar para casa. Nous, ce que nous devons faire, O que nós temos que fazer c'est de prier. é orar. Seigneur, Senhor, les gens qui viennent à as pessoas que l'église, vêm na igreja, bénis-les, abençoa-os. guéris-les de leurs malades, Cura nas doenças. donne-les ce qu'ils ont besoin. Dá àqueles que precisam. Et le jour où tu seras visité, E o dia que você será tu seras visitado, béni, serás c'est abençoado, toi-même você qui próprio viendras. verás. Je vais servir mon Dieu Eu quero servir a Deus avec mes com as finances. minhas finanças. Alléluia. Amen. Deuxième chose, Segunda coisa, pour servir Dieu para servir a Deus avec tes finances, com as tuas finanças, il faut avoir les dons de libéralité. tu tens que ter o dom da liberalidade. Ezana batu mususu, Existe muita gente, lobo kwa macaco. eles são egoístas. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Sabe o que significa cototó? Pour partager son argent Para partilhar o seu dinheiro avec quelqu'un, com alguém c'est un problème. é problema. Même dans ta famille, Mesmo na tua família, tu as mal de partager ton argent avec les gens. você não consegue oferecer na tua família. Maintenant, une telle personne Mas agora, essa pessoa qui n'est pas capable que não é capaz d'aider sa famille de ajudar a sua et família, à l'église, e dentro da igreja, vous lui demandez l'argent, e você lhe pede dinheiro, il va quitter l'église. vai abandonar a igreja. Alléluia. Amen. C'est une question de don de libéralité. É uma questão de dom de liberalidade. Celui qui a le don de libéralité, Essa pessoa que tem esse dom, quand on parle de l'œuvre de Jésus, quando se fala da obra de Jesus, il sent mal en lui. ele se sente mal dentro Il dele. se dit, oh Ele Seigneur, fala, ó Senhor, bénis-moi. abençoa-me. Je veux soutenir ton Quero œuvre. sustentar a tua obra. Et à des fois, avec le peu que tu E as, às vezes, com o pouco que você tem, tu le mettras au service de você vai Dieu. meter ao serviço do reino. Ces femmes ici, Essas mulheres, après avoir reconnu depois de reconhecer le miracle o milagre qu'ils ont reçu, que eles receberam, ils ont décidé elas decidiram de soutenir Jésus sustentar Jesus, avec leurs biens. financeiramente falando. Pour terminer, Para terminar, l'année prochaine, o próximo ano, nous voulons parler de Jésus. nós queremos falar ainda muito mais de Jesus. Nous avons besoin Nós precisamos d'une équipe missionnaire. uma equipa missionária. Dans cette équipe,
Dentro dessa equipa, nous avons besoin nós precisamos de personnes pessoas prêtes à évangéliser, prontos a evangelizar, à prêcher l'évangile, pregar as boas novas, annoncer l'évangile, anunciar as boas novas. c'est-à-dire Isso quer dizer témoigner de Jésus, testemunhar Jesus, partager des tracts. partilhar os flyers. Nous avons besoin de ces gens. Nós precisamos desse tipo de pessoas. Si tu es ici, Se você está aqui, après avoir écouté cette depois de parole, ouvir esta palavra, tu y es touché. você foi tocado. J'ai besoin de Eu toi preciso de ti. pour former cette équipe Para a gente formar essa equipa de de l'évangélisation. evangelização. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Segundo, nous avons besoin nós precisamos de donateurs, de pessoas de doadoras, personnes pessoas qui se disent, que vão falar: mon appel, o meu chamado c'est de donner. é dar. Je veux donner, Eu quero dar, soutenir sustentar l'évangélisation. a evangelização. Bien-aimé, écoutez, Amado, ouça, il y a des choses existem coisas qu'on ne vous dit pas que nunca vos falaram à cause por causa de la sensibilité da sensibilidade que les chrétiens que os cristãos ont aujourd'hui. têm hoje. Quand nous recevons des hommes de Dieu qui viennent prêcher ici, Quando nós recebemos homens de Deus que vêm nos pregar aqui, est-ce que vous vous posez des questions? será que nós nos perguntamos Comment nous bénissons ces gens, como é que a gente abençoa essas ces pessoas, hommes de Dieu? esses homens de Deus? Garcia n'est pas ici. O irmão Garcia não está aqui. Il peut vous témoigner. Ele pode testemunhar. Je n'ai jamais pris l'argent Eu nunca peguei dinheiro dans les comptes de l'église aqui na conta da igreja pour bénir les serviteurs qui viennent ici. para abençoar aqueles que vêm nos abençoar aqui na igreja. D'où vient l'argent? Mas de onde vem esse dinheiro? Je ne veux pas parler. Eu não vou revelar. Mais à des fois, ça fait très mal. Mas às vezes dói. Mais quand les gens viennent ici, Mas quando as pessoas vêm aqui, ils nous bénissent. ele nos abençoa. Je dis, pasteur, pasteur. le pasteur là vraiment, Aquele pastor mesmo, sa prédication, aquela sua pregação, m'a béni. fui abençoado. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Agora você, o que você La faz? Bible dit, A Bíblia diz, celui qui t'enseigne la parole, aquele que te ensina a palavra, tu dois partager tes biens avec tens lui. que partilhar os seus bens com ele. Aleluia. Donc tu laisses les hommes de Dieu venir Você deixa os homens de Deus virem aqui et partir. e ir embora. Toi, tu es béni. E você é abençoado. Quel genre de bénédiction? Mas que tipo de bênção é essa? Mais quand on parle de l'argent, Mas quando falamos de bênção, de dinheiro, l'église, c'est toujours comme ça. essa igreja On toda doit hora é a payer mesma les coisa. loyers. Tem que se On pagar doit a faire sala. ceci. Tem que se pagar e fazer isso aqui. C'est pourquoi nous Por ne isso. prospérons pas financièrement. Por isso é que nós estamos a prosperar Parce que financeiramente. la prospérité financière, Porque a prosperidade financeira ça n'a rien à voir avec la prière. não tem nada a ver com a Ce oração. n'est pas le jeûne et prière. Não é oração e jejum. C'est donner. É dar. Que mon Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Si nous pouvons nous mettre debout. Se podemos ficar de pé, por favor. Je veux que chacun prie. Eu quero que oremos. Je ne sais pas Eu não sei dans quel point tu es touché. em que ponto você foi tocado. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? O que é que Deus te falou? Peut-être tout ce que je viens de prêcher, Talvez tudo que eu acabei de pregar ce aqui n'est pas tout ce qui te concerne. não é tudo que te concerne. Mais il y a une parole qui t'a Mas touché. talvez há uma palavra que saiu que te tocou. Je veux que tu pries. Eu quero que você ore. Parle avec ton Seigneur. Fala com teu Deus. Et c'est lui É Ele. qui veut s'engager É Ele que quer se engajar. Se dans la engajar mission nessa missão. pour l'année Para o 2025. próximo ano, 2025. Tu passeras ici devant. Podes passar à frente. Tu viens devant, Vens aqui. que à ce frente, soit pour l'équipe des donateurs. mesmo que tenha a ver com a equipa de doadores. Tu veux soutenir financièrement. Queres sustentar financeiramente. Tu viens ici devant. Vem aqui à frente. Tu veux évangéliser, Queres evangelizar. prêcher l'évangile. Pregar as boas novas.